Fala, esquadra, vamos lá. Mais uma aula de geometria plana aqui. O assunto agora é retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa aula aqui ela é extremamente importante, tá? Início da geometria, né? Aqui você vai aprender vários conceitos de ângulos OPV, ângulos correspondentes, alternos internos. Então preste bastante atenção. Não deixe de copiar essa aula, tá? Ou printar aí e praticar os exercícios. Vamos lá. Vamos ler a definição aqui do que são duas retas paralelas. O assunto, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O exemplo, na aula de hoje, ó, você observa que eu tenho aqui duas paralelas e essa aqui vai ser a nossa transversal. Então, olha aqui. Duas retas, elas são paralelas se e somente se ou são coincidentes, quando você tem uma reta coincidindo com a outra, né, uma em cima da outra ali, alinhadinha, ou são coplanares, pertencem ao mesmo plano, porém não tem ponto em comum. Se duas retas elas são coplanares, pertencem ao mesmo plano e não tem ponto comum, elas só podem ser paralelas, certo? Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, uma reta desse jeito e uma reta assim, ó. Elas não são paralelas. Por que não são paralelas? Se você prolongar as duas retas, observe que um momento, ó, elas se encontram em um certo ponto P. Então elas não são paralelas. Exagerando, retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar, né? Por mais que você prolongue, elas jamais vão se coincidir ali, vão ter ponto em comum. Então, olha só, o esquema aqui que a gente vai estudar hoje é esse, ó. Eu tenho aqui essa reta R, chamei de reta R, e uma reta embaixo que eu chamei de reta S. E elas são paralelas. E aqui eu tenho uma reta transversal que eu chamei de reta T. E qual é o símbolo que nós vamos usar de retas paralelas? Esse símbolo aqui, ó. R, 2 traço, S. Eu chamei de RS, pessoal, só porque eu quis. Pode ser A e B, pode ser reta W e P, tanto faz. As letras aqui, ó. O mais comum que a gente usa é R, S e T. E tem que ser minúsculo, tá? Para representar a reta. R, 2 traço de paralela com S. Então, nosso esquema hoje vai ser isso aqui, ó. Eu tenho duas paralelas e uma transversal. Dessa aula, você vai aprender várias propriedades que tu vai usar em geometria, na parte de triângulos, quadriláteros, outros assuntos mais para frente. Então, olha só, antes de partir para as questões aqui, vamos aprender o nome dos pares de ângulos, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, nome dos pares de ângulos. Cada par de ângulos, se você observar, eu tenho 50 aqui um X, esses dois ângulos, eles têm um nome específico. Esse ângulo aqui, ó, beta, com esse aqui de 70, ó, esses dois ângulos, nessa posição, eles têm um nome, esse par de ângulos tem nome. Então, olha só, vou citar aqui os principais nomes de pares, que são os ângulos correspondentes, colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos externos. Isso é importante, tá? O nome. Por que o nome é importante? Você pode pegar uma questão de prova, vestibular, concurso militar, e não ter a figura. Se não tiver a figura, com certeza ele vai falar para você o nome de pares. Aí você tem que saber a identificação desses pares. Então, observe o detalhe aqui, ó. Eu tenho aqui duas retas RR, uma transversal. Eu dei nome aos ângulos, tá? Observe um detalhe, ó. Aqui, eu tenho esse ângulo aqui do lado. Eu tenho esse ângulo, tenho esse e tenho esse, ó. 4 ângulos aqui em cima. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho um ângulo, tenho um, outro e outro. 4 ângulos. Se você observar um detalhe aqui, esses 4 ângulos aqui em cima, pessoal, eles são exatamente os mesmos aqui embaixo, ó. É como se eu tivesse pego aqui, ó, e transladado para cá, ó. É a mesma coisa. Esses 4 ângulos aqui, eles se repetem aqui. É isso que tem que ficar atento. É como se essa reta aqui, ó, ela descesse e os ângulos viessem junto. Então esse ângulo aqui, ele casa aqui. Esse ângulozinho do lado, ele vem para cá. Ficar atento a essas posições, ó, são as mesmas. Então, olha aqui. Esses 4 ângulos aqui em cima, eu dei nome. Esse primeiro eu chamei de A, esse de B, esse de C e esse de D. Aí aqui embaixo eu chamei de E, F, G e H. Por que eu dei nome? Vamos lá. Se você conseguir observar, se eu trouxer, tenta enxergar isso aí, ó. Se eu trouxer essa reta R aqui para baixo, ó, e coincidir certinho em cima dessa, fizesse algo assim, ó, para ficar certinho em cima da outra, pergunta que eu vos faço. Esse ângulo A aqui, ó, ele vai casar onde aqui embaixo? Repare que ele vai descer exatamente para onde? Para o ângulo E, certinho.
Se você olhar para o ângulo B, ó, se você descer esses 4 ângulos aqui, ó, imagina aí que você desceu os 4 ângulos. O ângulo B, ele vai casar onde? Aqui embaixo, ó. Vai casar certinho onde? No F. O mesmo para o ângulo C, ó. Desce o ângulo C. Olha onde ele está aqui em cima, ó. Está nessa partezinha de baixo. Quando você descer, ele vai casar onde? No G. E o D vai casar onde? Se você descer, ó, ele casa no H. Se você conseguir enxergar isso bem, acabou os problemas. Você consegue resolver as questões de retas paralelas. Então, vamos lá. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são aqueles ângulos, ó. Por exemplo, pegando um A aqui, o correspondente dele é exatamente aquele igual a ele que está na parte de baixo. Quem é o ângulo exatamente igual ao A? Aqui, ó, é o E. Se você pegar o Azinho aqui, ó, ele casa certinho aqui embaixo, ó. São os ângulos que ao você descer ou subir, eles casam exatamente um em cima do outro. Por exemplo, se você pegar o G aqui e subir, ele não casa com o A. Só tem um ângulo que vai casar junto com o A aqui, ó, que é quem? O E. Então, o A e o E, eles são ditos ângulos correspondentes. Então, se eu pegar aqui, ó, o A, o ângulo A e o ângulo E, eles são ditos ângulos correspondentes. O A e o E. Tem outros, são 4 pares de ângulos correspondentes. Olha para o B. O B ele casa exatamente com qual ângulo? Se você descer, ó, casa exatamente com F. Então o B com F, eles são correspondentes também. B, ângulo B, e o ângulo F também são correspondentes. Olhando para o C, se o ângulo C descer, ele casa exatamente com o G, ó. Então o C e o G também são pares de ângulos correspondentes. O C e o ângulo G. Você tem que entender essa parada de ângulos correspondentes, alternos. Ficar atento a isso, vai ficar muito mais fácil para resolver. Qual é o último par de ângulos correspondentes? Olhando para o D. Se você descer o ângulo D, ó, ele vai casar onde aqui embaixo? Exatamente no H. Então o D, o ângulo D e o ângulo H, eles também são correspondentes. Então os 4 pares de ângulos correspondentes são esses aqui, ó. Não é para decorar a letra, tá? Você tem que olhar e alguém te perguntar assim, ó, qual é o correspondente desse ângulo? Opa, é isso aqui. Qual é o correspondente desse? Opa, aqui, ó. É exatamente o mesmo ângulo embaixo. São pares correspondentes. Certo? E qual é o grande detalhe de ângulos correspondentes que você tem que saber? Você soube identificar ângulos correspondentes? Principal propriedade que você não pode esquecer. Eles são iguais. Vou colocar aqui, ó, são iguais. Se alguém te parar na rua e perguntar, ângulos correspondentes são o quê? São iguais. Se você souber que correspondentes são iguais, aí tu faz a questão de boa. Beleza? Agora, colaterais internos. Colaterais, né, a gente lembra aqui, ó, lateral. E internos, pessoal, é quando tá, ó, entre as duas retas paralelas. A região interna, você vai considerar isso aqui, ó, esses 4 ângulos aqui, ó. Esses 4 ângulos, ó, CD, F e E. Está interno às duas paralelas. E colaterais, lateral, ou lateral direita ou lateral esquerda. Vamos pensar dessa maneira. Então, colaterais internos. Quais são os colaterais internos? Olhando aqui para a lateral direita, ó, para a minha direita aqui, ó, quais são os ângulos internos nessa lateral? D e E. Então, o D e o E, eles são colaterais internos. Então, D e o ângulo E. Esses dois primeiros. Quais são os outros? Olha agora para o C. Qual é o outro ângulo interno lateral com C? O F. Então, o C e o F, ó, eles estão internos, lateral esquerda. Então, C e o ângulo F. Colaterais internos. Acabou. Nesse caso aqui, colaterais internos, só tem 2, tá, pessoal? O D com E, o C com F. Só tem esses 2 colaterais internos. Diferente desse aqui que tem 4, né? E beleza. Dito isto, será que eles são iguais? Ou será que eles somam 180? Vamos lá. Observe o D. Eu estou olhando para o D e para o E, ó. Para o D e para o E. O D, se você descer aqui, ó, ele é correspondente com quem? Com H, ó. Se você colocar o D aqui, repare que o D e o E, eles somam quanto? Ó, meia volta, 180. Então, o D com o E, eles não são iguais. Eles somam 180.
Olha essa observação que eu coloquei aqui, ó. Os pares de ângulos ou eles são iguais ou somam 180. Nesse caso aqui, colaterais internos, eles somam 180. Pegando o C, ó, o C com o F não são colaterais internos, mas o C você consegue, ó, jogar ele para cá, para o G, porque ele é igual ao G. E o F com o C que está aqui, ó, ele descendo, somam 180 também. Então, grave isso, ó. Ângulos colaterais internos, eles somam, eles são suplementares, que a gente fala, né? Eles somam 180. Já os colaterais externos, vamos lá, colaterais, lateral, ou direita ou lateral esquerda. Externos, está fora dos pares de retas. Interno, ó, está entre as retas. E externos, está fora da reta. Então, quais são os ângulos fora das retas? O A, o B, o H e o G. Como eu estou falando de colaterais, olha para a lateral direita. Lateral direita, quais são os externos? A e H. Então, eu tenho o ângulo A e o ângulo H. O primeiro par, o lateral externo. Olha para a esquerda agora. Quais são os ângulos que está externo na lateral esquerda? B e G. Eu tenho, então, B e o ângulo G. São colaterais externos. Ó, lateral, externo, A e H. Lateral, externo, B e G. Certo? E agora, será que eles são iguais ou somam 180? Vamos verificar aqui. Olhando para o A e para o H, ó, repare que o A ele é correspondente, ele casa exatamente no ângulo E. Ó. Então, suponha que aqui seja o A. O A com o H, ó, fecha 180. Eles não são iguais, somam 180. Então, colaterais externos também somam 180 graus. Esse detalhe tu não pode esquecer. Correspondentes são o quê? Iguais. Colaterais internos somam 180. Colaterais externos também somam 180. Agora, o quarto par de ângulos. Alternos internos. Pessoal, se é interno, você vai olhar os ângulos tá entre as retas, ó, internas, duas retas. Agora, alternos. Alternos, você vai trabalhar assim, ó. Interno, as duas retas. Alternos, ó, você vai pensar dessa maneira, ó. Quem é o alterno do C? O E. Então, ó, são esses pares aqui, ó. Esse par e esse par. Alternos internos. Então, o alterno interno com C vai ser exatamente quem? O E, ó. Esse par de ângulos aqui, eles são ditos alternos internos. O C e o ângulo E. Qual é o outro par? Aqui, ó, o D. Alterno interno com quem? Com F, ó. Eles são alternos internos, D e F. D e F. Beleza. Agora que a gente sabe disso, será que eles são iguais ou soma 180? Vamos verificar. Pegando o C com o E, ó, o C com o E, será que eles são iguais ou soma 180? Pessoal, olha só. O ângulo C, ele é correspondente com qual ângulo? Se eu descer o C, ele vai para onde? Ó, ele vem para cá, ó, para o lugar do G. Só que repare que é OPV com quem? Com E. E você viu que OPV são iguais. Então, se o C vier para cá, ó, ele virá OPV com E, ó. Então, o C e o E, eles são iguais. Mesma coisa o D e o F, ó. O D e o F, se o D descer, ó, ele vem para o lugar do H. Aí vira OPV com F, ó. Então, ângulos alternos internos são iguais. Se você não souber que esses pares de ângulos ou são iguais ou soma 180, você não vai conseguir resolver o problema. Numa questão sem figura. Você tem que saber. Se não vier figura, você tem que estar na ponta da língua esses nomes aqui. Pô, ângulos colaterais internos, soma 180. Ângulos colaterais externos, soma 180. Agora, e os alternos externos? Bom, você sabe, externo, fora dos pares de ângulos. Alternos é quando faz isso, ó, eles se alternam. Então, qual é o alterno externo do B? Olhando aqui para baixo, ó, alternos externos. Então, o alterno externo do B é exatamente o H. Quem é o alterno externo do A? O G. Então, o B e o H, o B e H, eles são alternos externos. E o outro par? O A e o G. O A e G. Só esses dois, tá?
Repare que o único que tem mais pares de ângulos é o primeiro, né? Correspondente. O A e o E, B e F, C e G e D e H. São 4 pares. Todos os outros só tem 2 pares, né? De alternos externos. Beleza. Agora, dito isto, será que soma 180 ou são iguais? Vamos verificar. O B com o H, pessoal. O B, a gente sempre tem que tentar trazer o ângulo um para perto do outro. Que aí você vai verificar se eles são APV, no caso iguais, ou se soma 180. Você trazendo um para perto do outro, você consegue enxergar isso. Olha só, pega o B aqui em cima, ó. Desce o B, ele vem para o lugar do F, porque ele é igual ao F. Chegou no F, suponha que aqui seja B. Olha aí, ó, OPV com H. Então, o B e o H são iguais. O A com o G, desce o A, ó, ele vem para o lugar do E. Suponha que aqui seja o A com G, ó, OPV. Então, alternos externos são iguais. Entendeu? Então, esses pares de ângulos você tem que dominar bem e saber o que significa cada um deles. Colaterais internos, pô, eles são iguais ou soma 180? Colaterais internos, está aqui, ó. Aí você rapidamente visualiza que são APV, são iguais. Se você entender, numa questão de prova só sem figura, você resolve de boa. Você tem que entender isso. Então, por exemplo, colaterais externos. Eu esqueci, suponho que eu esqueci. Colaterais externos. Eu venho aqui, ó, eu sei que esses pares são colaterais externos. Aí você desce o B, ó, vem para cá, correspondente. Opa, OPV, são iguais. Ângulos correspondentes são iguais ou soma 180? Pega aqui o A e o E, ó. Repare que o A casa no E, então são iguais. Colaterais internos. Vamos ver aqui, colaterais internos. Lateral, interno. O B e o E. O D, né? O D e o E. Se você descer o D, ele vem para cá para o lugar do H, ó. Aí você vê, ó, que fecha 180. Então são suplementares. Beleza? Então você precisa gravar isso, tá, pessoal? Esse primeiro caso, segundo, terceiro, quarto, quinto. E não esquecer essa observação. Os pares de ângulos, ou eles somam 180, ou eles são iguais. Certo? Então, por exemplo, tem um primeiro exemplo aí no quadro, ó. Né, eu tenho duas paralelas e essa transversal. Quanto vale o valor de x? Bom, de cara você consegue enxergar aqui facilmente que se você descer o 50, ó, você tem que entender, esses 4 ângulos aqui, ó, eles são exatamente os 4 que estão aqui embaixo. Então, se você supor que você vai descer aqui o 50, suponha aqui, ó, que você vai descer os 50 graus, ó. Olha o que acontece. Esse ângulo aqui, ele vem, ó, e casa perfeitamente no lugar do x. Então, o 50 e o x, eles são iguais, né? E eles são também o quê? Correspondentes. Então, facilmente olhando o 50, ele casa aqui, ó, logo, o nosso x, ele vale 50 graus. Ele vale 50 graus. Beleza? Exemplo 2, olha para cá. Primeira coisa, para resolver esse problema aí, tenta ajuntar os ângulos, tenta colocar um perto do outro, um do lado do outro, para você enxergar se eles são iguais ou soma 180. O que você vai fazer? Pega o ângulo X aqui, ó, desloca o X lá para cima. Onde ele vai casar? Se você observar, o X é correspondente aqui, ó. O X, ele se desloca para esse ângulozinho aqui, ó. Então aqui eu posso colocar o X. Pronto. Por quê? São iguais. Agora, olha para o X e para o 120. Eles não casaram um com o outro certinho, igual aqui, ó. Senão seriam iguais. Ali não. Tá um do lado do outro, ó. Nesse caso aqui, 120 somado com X, a gente viu isso aqui na aula anterior, né? Esse ângulo aqui, esses dois ângulos, eles somam 180. Então, você tem 120 mais X igual a 180. Logo, o X vai ser... O X vale 60 graus. Entendeu? Todas as questões nós vamos fazer isso. Ó. Você desloca um ângulo para perto do outro e verifique se é igual ou soma 180. Terceiro exemplo. Pessoal, aqui ele está pedindo o alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. E eu só tenho aqui os 70 graus. O que você vai verificar aqui? Observando o alfa e o 70, você consegue ver que eles são o quê? Que par de ângulo é esse aqui que a gente chamou na aula anterior? Quando duas retas se cruzam, os ângulos um de frente para o outro, eles são o quê? OPV, ângulos opostos pelo vértice. E eles são
iguais. Então, o alfa vale exatamente 70 graus. O alfa vale 70 graus. E o beta vale quanto? Observe só. O beta ele é correspondente com quem? Com o alfa. Esse ângulo beta aqui, ó, ele casa exatamente aqui, ó. São dois pares de ângulos chamados de correspondentes. E eles são iguais. Logo, o beta também vale quanto? Ó, o beta, ele é igual ao alfa. Só que o alfa vale 70. Então, o nosso beta também vale 70 graus. Porque ele é correspondente com o alfa. E o θ? Olha aqui, pessoal. O θ, ele está de frente para quem? Para o beta. E quando duas retas se cruzam, os ângulos um de frente para o outro são OPV. E OPV são iguais. Logo, o θ é igual a quem? É igual ao beta. Ó. Então, o θ também vai ser 70 graus. Né? Esses três ângulos, eles são todos iguais entre si. Ó. O θ é igual ao beta. E o beta é igual ao alfa. Olha aí. Isso tudo a gente chama de propriedade da geometria plana. Essa aula aqui você nunca pode pular esse assunto. Principalmente para quem está começando a estudar agora. Isso aqui é extremamente importante. Beleza, pessoal? E olha só, a gente fez um corte aqui, porque aqui estava 3x, né? Se você observar, tinha um 3x aqui. E eu vi aqui que ia dar errado. Eu errei de fato, né? A questão aqui na hora de copiar. Porque se fosse resolver, ia cortar o 3x, ia ficar 0 igual a menos 20. Igual um absurdo, não faz sentido. Então, continuando, esse 3x menos 20, ele vem para cá, ó. 3x menos 20. Então, você tem 3x menos 20 igual a quanto? 2x, porque são OPV. Então, 3x menos 20 é igual a 2x. Jogando 2x para lá, você tem 3x menos 2x igual a 20. 3x menos x, x é igual a quanto? X é igual a 20 graus. Pessoal, o x deu 20, mas eu também estou querendo quem? O valor de y. Só que se você observar, o y mais 10 é OPV com quem? 3x menos 20. Então, vou escrever aqui, ó, y mais 10 é igual a 3x menos 20. Só que quem é o nosso x, pessoal? É 20 graus. 3 vezes 20, 60. Então, y mais 10 é igual... Aqui, ó, observe aqui, ó, é 3x. Só que o x, ele vale 20. Então, 3 vezes 20, 60 graus. Aí, menos 20. 60 menos 20, você tem 40. Logo, y mais 10 é igual a 40 graus. Joga o 10 para cá, fica menos 10, né? 40 menos 10, y dá exatamente 30. Certo? Não é difícil resolver questão de retas paralelas, mas você precisa dominar esse assunto, tá? Muita gente começando a estudar errado aí e lá na frente dando problema. Olha aqui o último exemplo. Eu tenho 17x menos 9 e aqui embaixo 8x mais 9. O que você tem que fazer aqui, pessoal? Pensa aí. O que você tem que fazer aqui? Você tem que aproximar esses ângulos, colocar um perto do outro e verificar se eles são iguais ou somam 180. Vamos lá, tentar colocar um perto do outro. Esse 17x menos 9, se você tentar deslocar esse ângulo, descer o ângulo, ele casa exatamente aqui, ó, porque ele é correspondente com esse ângulo. Ó. Se você pegar aqui, ó, 17 menos 9 e descer, olha aqui onde ele casa. Ó. Então aqui eu vou escrever 17x menos 9. Pronto. Feito isso, eles são iguais? Não. Por que não são iguais? Porque no caso um em cima do outro certinho. Se esse 17x menos 9 tivesse aqui, ó, ele casaria aqui certinho, aí seria correspondente iguais. Aqui não, ficou do lado. E quando está do lado, ó, observe que eu tenho meia volta, 180. Então, esse ângulo mais esse, ó, dá igual a 180 graus. Então, escrevendo 8x mais 9 mais 17x menos 9 é igual a 180. Olha aí. Mais 9 menos 9, corta, vai embora. 8 com 17 dá quanto? 20. 17, 18, 19, 20. 25. 25x.
25x igual a 180 graus. Não é isso aí? Vai dar quebrado, né? X vai ficar 180 dividido por 25. Vou simplificar essa conta por 5. Por 5 em cima, dá 36. Por 5 embaixo, vai dar 5. Ao fazer essa conta, você vai encontrar 7,2 graus. Beleza? Não tem problema nenhum, tá? Da grau, da fração. Existe até um assunto que a gente viu, né, na aula anterior, que é grau, minuto, segundo. Que é também por causa disso. Isso aqui aparece. Ah, mas pode dar quebrada, pode dar vírgula? Pode. Porque pode acontecer de dar grau, minuto e segundo. Ou grau e minuto. Certo, pessoal? Então, não deixe de anotar essa aula, tá? Tira o print aí, ó. Se tiver no YouTube, tira o print aí. Vou fazer mais questões, beleza? Para continuar essa aula aqui. Valeu, até o próximo vídeo aí. Pessoal, continuando aqui as questões de retas paralelas, vamos continuar algumas soluções aqui que ficou pra gente fazer. Olha só, esse caso aqui, ó, eu tenho aqui duas paralelas que eu chamei de R e S, ó. Duas paralelas. E repare que agora a figura está diferente daquilo que a gente viu no anterior, né? A gente é bem acostumado a ver aquelas paralelas assim, né? Bem tradicional e a transversal, né? Aqui eu tenho as duas paralelas e eu tenho duas retas transversais. Essa aqui que é menor, eu apenas coloquei um pedacinho aqui, ó, ela poderia continuar aqui sem problema. E aqui outra reta que eu chamei de reta U. Reta U e reta T. Essas duas retas, eu estou garantindo, elas são paralelas aqui, ó. T é paralelo a U. Pergunta, qual é a relação entre X e Y? Como assim, qual é a relação entre eles? Será que eles são iguais ou será que eles somam 180? Para verificar isso, você tem que tentar fazer com que os dois fiquem um perto do outro. Aí você vai verificar isso. Se o X coincidir certinho em cima do Y, são iguais. Se o X ficar do lado do Y, soma 180. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal, para essas duas retas aqui, ó. Eu tenho duas paralelas, tá vendo? Ó? Duas paralelas. E aqui a transversal, ó, dessas duas. Se você reparar bem, o X, esse ângulozinho aqui, ó, olhando para essas duas paralelas, vê se tu consegue enxergar aí, ó, que o X ele vem para cá, ó, para esse ângulo aqui. Ele casa certinho aqui, ó, porque duas paralelas e aqui é transversal. Ó. Então aqui também vai ser o quê? Vai ser X. Pronto. Já peguei o X daqui e joguei para cá, ó. Agora, olhando para essas duas paralelas aqui, ó, e essa transversal, diz para mim, esse X aqui, ele desce para onde? Para cá ou para cá, ó? Se você reparar, ele vem para cá, ó. Duas paralelas e a transversal. Esse X aqui, ele é correspondente aqui, ó. Pronto. Olha aí o que aconteceu. Eu tirei o X daqui e consegui trazer para cá, ó. Agora, qual é a relação entre X e Y? E aí? O X casou certinho em cima do Y? Não. O X está do lado. E o X com Y, ó, fecha meia, volta. Então, o X mais Y, a soma deles, ó, é igual a 180. A relação entre eles, a soma é igual a 180. Então, eles não são iguais. Tá vendo como é que é simples? Você tem que tentar pegar um ângulo e jogar para perto do outro para verificar se são iguais ou soma 180. Mais um exemplo, eu tenho aqui, olha como é que está o desenho aqui, pessoal, está diferente do que você está acostumado a ver, que é essas duas paralelas transversal. Isso daqui, quando a gente vê na aula inicial, é só a definição, mas eu posso pegar essas retas e virar, igual está aqui, ó, as paralelas como estão, ó, estão inclinadas. Posso ter três paralelas, a transversal aqui, ó, está na horizontal, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu tenho aqui as duas paralelas, ó, R e S, e aqui está a transversal. Não vai te atrapalhar em nada. Você vai continuar fazendo o que a gente fez anteriormente. O que eu tenho que fazer com o 2x mais 30 e o 150? Tentar juntar um perto do outro. Vamos tentar fazer isso. Vamos lá. Olhando aqui para o ângulo de 150, olhando para o 150, você consegue facilmente, ó, quem é o correspondente dele aqui, ó? Esses quatro ângulos que estão aqui também, tá? Então, duas paralelas e aqui a transversal. Esse 150, ele vem exatamente, pessoal, para cá, ó. Vê se não é isso, ó. Vê se não são correspondentes. Consegue enxergar isso? Esse ângulo aqui é correspondente com esse, ó. Então aqui é 150. Pronto. Feito isso,
o 150 e o 2x mais 30 agora está perto um do outro. Aí você verifica, eles são iguais ou somam 180? Ó, OPV. OPV são o quê? Iguais. Então, 2x mais 30 é igual a 150. Então, 2x vai ficar 150 menos 30. 150 tira 30. 2x igual a 120. Então, o x vai ficar 120 sobre 2. E 120 dividido para 2, o nosso x ele vale 60 graus. Tranquilo, né? Questão de boa para resolver. Só tentar jogar um ângulo para perto do outro. E nesse caso aqui, mesma ideia, pessoal. Você tem duas paralelas e aqui está a transversal, ó. As retas só estão inclinadas, mas elas ainda são paralelas, ó. Essa reta aqui, ela é paralela com essa. Aí você vai aplicar novamente a propriedade. Vamos lá. Olhando para o 2x, você consegue jogar o 2x lá para perto do x menos 30? Aqui, por aqui, ó. Será que o 2x dá para eu transladar, jogar ele para cá, ó? Ele casa onde aqui? Vai casar nesse ângulo aqui, 1, no 2 ou no 3? Casa onde? O 2x, se você vier, ó, ele casa exatamente no 3. Vem para cá, ó. Então ele é correspondente com o 3. Então, ó, aqui eu vou pintar e vou colocar o 2x. Pronto. Repare que o x menos 30 e o 2x estão lado a lado, ó. Eles não coincidiram e nem são OPV, lado a lado. Então, ó, repare que é meia volta, e meia volta é 150. Então, x menos 30, somado com 2x, dá exatamente 180. A soma deles. Então, x mais 2x, você tem 3x igual a 180, menos 30 joga para lá, mais 30 graus. Então, 3x vai ficar igual a 180 com 30 dá 210. Então, o nosso x fica 210 sobre 3. Não é isso aí? Quanto que é 21 para 3? 7. Então, o x é igual a 70. O nosso x vale 70 graus. Certo? X com 2x, 3x. 180 com 30, 210. X igual a 70. Beleza? Tranquilo até aí? Fazendo agora mais um exemplo. Vamos ver esse exemplozinho aqui, ó. Eu tenho 3 retas paralelas. Não são 2 mais, hein? São 3, ó. A, B e C. 3 retas paralelas e 2 transversais. Eu tenho essa transversal aqui que eu vou chamar de T. E tenho uma outra transversal que eu vou chamar de V. Certo? Na geometria, pessoal, as retas nós damos nome com letra minúscula, tá? Então, chamei aqui de reta A, B e C, e V e D. E A, B e C são paralelas. E eu tenho 2 transversais. Qual o valor de X? Qual o valor de X? Eu vou ter que fazer um esquema aqui para poder jogar esse ângulo lá para cima. Ou descer o X. Né? Ou descer o X. Vamos ver aqui. O que eu posso fazer? Vamos lá. Esse X aqui, ó, se eu quiser descer, ele vai casar onde aqui embaixo? Olha para essa reta aqui, ó. Só para essa reta aqui. Esse X, ele casa onde? Ele é correspondente onde? Aqui, né? Ó. Então aqui eu vou colocar o X. X. Agora, será que dá pra gente trabalhar aí sem olhar para o triângulo? E aí dá? Vamos lá. Deixa eu resolver por triângulo. Esse ângulo aqui vale quanto, pessoal? Ó, esse ângulo aqui vale quanto? Aqui não é 110? Para completar 180, então aqui, aqui vai ser 70. 70 graus. Beleza. Observando esse triângulozinho aqui, ó, todo triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Você tem 50 mais 70. Aliás, 80 mais 70. 80 mais 70, 150. Para completar 180, aqui vai ser 30 graus. Tá vendo aí?
Agora, olhando para o 30 e para o x, olha aí, olhando para o 30 e para o x, ó. Os dois juntos somam quanto? Meia volta, ó. E meia volta é 180. Então, você tem 30 mais x igual a 180. Logo, o nosso x vai ser 180 menos 30. Não é isso aí? X igual a 150 graus. Certo? X igual a 150. Aqui eu tive que apelar um pouquinho para o triângulo, tá vendo? Ó? É o caso, é a próxima aula nossa. Na próxima aula, a gente vai ver a aula de triângulos. E você verá que vai ficar mais fácil depois dessa aula aqui. Beleza? Mais um exemplo. Neste caso aqui, eu tenho essas duas paralelas, vou chamar aqui de A e B. E aqui é uma transversal que eu vou chamar de C. Duas paralelas é transversal. E aqui, pessoal, eu tenho uma reta que acaba fechando um triângulo, né? Tá vendo aqui, ó? Fechou um triângulo. Mas não vai te atrapalhar em nada, não. Não vou envolver triângulo aqui, não. Você só tem que observar o seguinte, ó. Essa reta, ela dividiu esse ângulo aqui em cima, ó, em dois ângulos. Esse ângulozinho aqui e esse. Um de 2x e um de 4x. Mas olha ele todo. Ele todo vai ficar o quê? 6x. 2x com 4x, 6x. E qual é o correspondente desse ângulo? Qual é o correspondente dele aqui embaixo? Exatamente quem? 120. Então, 6x com 120 são correspondentes, logo são iguais. Então, 6x é exatamente igual a 120. Esse ângulo ele vem para cá, ó, correspondente. Quem vai ser o nosso x? 120 sobre 6. 120 dividido para 6, portanto, o x vale 20 graus. Tranquilo o exemplo, né? Zero estresse. Mais um exemplo. J. Quantas paralelas eu tenho aqui? Nesse caso, eu tenho 3 também, né? 1, 2, 3. Igual a esse caso, que são 3. 3 paralelas, R, S, T. E aqui está a transversal, ó, na horizontal. Pergunta, qual o valor de x e y? Aquela ideia, você tem que pegar o ângulo, ou pegar o 50 aqui, ó, e vou tentar jogar o 50 para perto do y e para perto do x. Feito isso, acabou, você vai resolver. Aí tu tem que verificar se são iguais ou se somam 180. Vamos lá. Olhando aqui para essa reta T, que é paralela a S, o 50, pessoal, ele é correspondente, ó, olhando para cá para o S, ó. Se eu jogar o 50 para cá, ó, para perto aqui, ele vai ser correspondente onde? Aqui, ó. Aqui ele é correspondente. Então também vale quanto? 50. Acabou, já achei o y. Olha aqui, ó, 50 com y fecha 180. Então o y mais o 50 fecha exatamente 180. Jogando 50 para o outro lado, vai ficar 180 menos 50. Portanto, y 130. Facilmente achei o y. Para achar o x também, ó, é só olhar para cá para o 50 e tentar jogar o 50 para cá, ó. O 50 casa onde aqui? Ele é correspondente aqui. Olha aí, vê se não é correspondente. Então aqui também vai ser 50. Logo, o 50 e o x, eles são OPV. Eu vou ficar sempre falando isso, OPV, 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 até agarrar na sua mente, porque você não pode esquecer essa propriedade, que é importante. Então 50 OPV com x e OPV são iguais, logo x é igual a 50. Depois você observa aí, ó, o x com 50, ó, duas paralelas a transversal. O x com 50, eles são, ó, alternos, tá vendo, ó, alternos. E como está entre as duas paralelas, internos. Alternos internos. Se você olhar aí no vídeo anterior, você vai ver que alternos internos são iguais, conforme está anotado lá. Tranquilo? Pega o ângulo e joga para perto das letras. Mais um exemplo. Duas paralelas aqui, ó, que eu vou chamar de A e B. Essa aqui C e essa aqui D, reta D. Duas paralelas, eu tenho duas transversais ali. Duas. Só que para você achar o x, olhe somente para a reta que forma o x e o 70. Não olhe para outra. Esqueça essa reta aqui, ó. Faz de conta que ela não está aqui. Então você tem essas duas paralelas e essa aqui, ó. Vamos pegar o x e transladar para perto do 70. Jogar ele para perto do 70. Esse x aqui, ó,
Ele casa onde lá em cima? Quem é o correspondente dele? É aqui, né? O correspondente dele é isso aqui. Então aqui vale x. Agora olha para o x e para o 70. São iguais ou somam 180? Somam 180. Então x mais 70 vale exatamente 180. Jogando 70 para o outro lado, quem vai ser o nosso x? 180 menos 70, portanto, x igual a 110. Tá vendo como é que é fácil? Agora, olha, eu quero y. Você vai olhar só para essa reta aqui, ó. Esqueça essa, olha só para essa aqui. Tenta pegar o 20 ou o y e colocar um perto do outro. Vamos olhar para o y. Olhando para o y, ele é correspondente onde? Aqui em cima, ó. Olhando só para cá, tá, pessoal? Só para essa reta. Faz de conta que essa aqui não existe. O y, ele é correspondente onde lá em cima? Aqui, ó. Aqui que é o correspondente do y. Ângulos correspondentes são iguais, né? Agora, olhando para o y e para o 20, que propriedade é essa aqui? Acabei de falar. O, P, V. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Portanto, o y, pessoal, vale quanto? Vale exatamente 20. Então, essa foi mais algumas questões dessa aula de retas paralelas. E eu vou citar agora, na próxima, a propriedade que nós chamamos de teorema do bico, né? A gente chama, entre nós alunos e professores, a gente chama de teorema do bico. Que eu vou ter duas paralelas e vai aparecer um bicozinho ali entre essas duas paralelas. Ela surge uma propriedade muito interessante e essa propriedade eu vou generalizar. Né? Eu vou colocar um exemplo maior e você vai ver como é que é uma propriedade muito boa, interessante e que você dificilmente vê em livros comuns aí nossos no Brasil. Certo? Então, não deixe de refazer, tá? Copia no teu caderno aí e vamos para o próximo vídeo, que é o teorema do bico. Valeu? Tamo junto!